Bom dia, pessoal. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eric. Eu já venho trabalhando aqui na Cetrix já há algum tempo, desde 2016 mais ou menos. Eu vou pedir só duas observações, né? Primeiro, antes de começar, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para usar o chat e deixar a dúvida aqui no chat. E se por alguma eventualidade, né, a minha internet não ajudar e houver alguma queda, eu vou pedir só para que vocês aguardem alguns minutinhos aqui na sala para que eu mude minha conexão, utilize outro link para fazer a conexão com vocês, ok? Ah, pois bem, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, a gente vai rever aí os conceitos, né, sobre o produto. Existem algumas coisas aí que envolvem o funcionamento do produto. As diferenças também entre uma proteção de endpoint e o EDR. É comum hoje em dia as pessoas, a clientela de forma geral, né, as pessoas tendem a não ter claramente as diferenças entre a finalidade de um EDR e de uma ferramenta de endpoint que já é possuída no ambiente, na maioria dos casos. Temos também um cenário que a gente vai descrever aqui de resposta a incidente. Nós vamos demonstrar um cenário de uso, um caso de uso do EDR, e aí as etapas que envolvem a resposta a incidente, etapa de análise, contenção e erradicação. Especialmente aqui a gente vai demonstrar as etapas de análise e contenção e erradicação. A gente explica no final o que dá para fazer para que você retorne o ambiente, né, ou restaure ali a funcionalidade do dispositivo que foi afetado. Okay? Alguns conceitos e siglas. Primeiro, aí também, né, tem muita gente aqui que já tem o produto aí no ambiente, né, tem as soluções da Kaspersky, tem pessoas aqui que talvez estejam aqui pela primeira vez. A primeira sigla que eu vou usar ao longo da apresentação é KSC. KSC é o Kaspersky Security Center, é o servidor de gerenciamento das soluções de Kaspersky no ambiente corporativo. Então, toda vez que eu falar KSC, entendam como Kaspersky Security Center, o servidor de gerenciamento. Sigla que também vai aparecer é a sigla CAS, que é o Kaspersky Endpoint Security, que é a proteção de endpoint que está na maioria do ambiente, né? Na maioria dos ambientes corporativos. Ela que é responsável pela proteção ali em tempo real, análise comportamental, uma série de features e de recursos relacionados à segurança de forma automatizada. Temos também o Endpoint Protection Platforms, que é o EPP. Essa aqui é a sigla que vem sendo utilizada atualmente para antivírus, vamos dizer assim, anti-malware, e soluções que tragam algum nível de proteção para o seu endpoint. Então, o CAS pode ser chamado de EPP, né, assim como outras soluções de anti-malware. A mudança no termo, vamos dizer assim, com o passar dos anos, vem porque os antivírus deixaram de ser só antivírus, né? Eles oferecem outros recursos que vão além da detecção de malware. Temos também a sigla EDRO, que é o produto que a gente vai tratar hoje, né? Que é o Endpoint Detection and Response Optimum. Então, é a sigla, né, que está relacionada com a capacidade de resposta do endpoint. E também uma última sigla aqui que é o IOC, que a gente chama, o Indicator of Compromise. É uma terminologia que a gente usa para determinar, né, ou para estabelecer características de um eventual ataque, de um eventual comprometimento em um dispositivo. Um pouco aqui sobre as diferenças entre o EPP e um EDR, né? No caso aqui o EDRO em específico. O que você tem em um e o que você tem em outro. Uma coisa não substitui a outra, ambas são recursos, né? São ferramentas que estão disponíveis no ambiente para trazer segurança para o ambiente corporativo. Então, a gente tem primeiro aqui, no lado do EPP, a gente tem uma detecção fortemente centrada no malware. A detecção é baseada em um malware, numa ação caracterizada como maliciosa por um malware, né? Existe a centralidade nesse tipo de detecção. A detecção, ela é baseada em algumas características. Aqui falando do Kaspersky, por exemplo, são recursos, né? São formas que o produto utiliza para fazer a detecção no ambiente. Você tem assinatura, tem análise heurística, tem análise comportamental, que é baseado nas características que estão sendo executadas por uma determinada aplicação. E temos também reputação, que é a detecção em nuvem.
Aqui a gente tem 4 exemplos, né? O produto ainda tem outros recursos que envolvem as características de detecção, mas a princípio a gente pode usar esses 4 aqui como exemplo. Então, aqui ainda sobre a EPP e proteção ali de endpoint. Você também tem a proteção em camadas, ou seja, você tem uma série de mecanismos que trazem proteção para o ambiente, porém, cada um tem sua respectiva finalidade, e eventualmente você tem detecções que são feitas por um mecanismo e por outro não, e assim sucessivamente, dependendo do tipo de ameaça que está sendo detectada, do tipo de comportamento que está sendo detectado, se é algo conhecido ou não, se é algo que foi previamente detectado pela nuvem ou não. Então, existe a proteção em camadas na maioria das proteções de endpoint, para que você não tenha um único mecanismo de detecção, e se esse mecanismo falhar, você tem outros mecanismos de proteção. Isso não é só uma feature do Kaspersky, vamos dizer assim, proteção em camadas é um princípio de segurança, né? Você tem que ter vários métodos, né, para se proteger, para que em caso de falha de um, você tenha ali uma segunda possibilidade de proteção, né? Um segundo recurso que possa trazer proteção para o seu ambiente. E também nós temos aqui recursos complementares que não estão baseados no malware em si, num EPP, que seriam esses recursos não complementares. No caso do Kaspersky, por exemplo, você pode ter a criptografia, pode ter correção de patches de Windows e de terceiros, pode ter controles ali que podem ser controles de aplicação web, controle de dispositivos, controles de aplicação. Todos esses são recursos que não estão baseados no malware, né? Não é um recurso que vai estar rodando ali de forma automática assim que o administrador tome aí sua respectiva decisão de colocar esse recurso para entrar em funcionamento e que auxiliam na proteção do dispositivo no ambiente. Então, nesse cenário aqui, a gente tem uma menor demanda administrativa. Ou seja, na maior parte do tempo, o teu antivírus, o teu EPP, uma vez que configurado, ele vai estar agindo de forma automatizada. No máximo, você tem que fazer as devidas manutenções para que ele volte a funcionar, ou eventualmente tratar um caso onde você tenha que lidar com a compatibilidade com alguma outra aplicação que existe no ambiente, mas de certa forma, você não tem uma demanda administrativa muito grande nesse caso aqui. Você não tem que ficar olhando o tempo todo para a tela do computador para verificar se o teu ambiente está protegido ou não. Seguindo mais adiante aqui, passando agora para o lado aqui do EDR, nós temos as detecções centradas nas execuções feitas pelo atacante, ou seja, centradas nas ações executadas pelo atacante, na verdade. O que acontece? Nesse caso aqui, existem situações onde determinadas ações não necessariamente são maliciosas, vamos dizer assim. Elas passam a ser maliciosas dependendo do uso que você dá para aquela aplicação, para aquele cenário que você está utilizando ali. Tem uma série de exemplos que a gente pode usar. Aqui mais adiante a gente vai trazer alguns exemplos de ações maliciosas executadas com outras aplicações. Outro ponto aqui relacionado ao EDRO é o IOC. O EDRO ele trabalha com o IOC, que é o indicador de comprometimento, que é basicamente características que foram identificadas no ambiente que permitem identificar se um dispositivo foi comprometido, ou melhor, quais ações executadas naquele dispositivo comprometido fazem parte de um determinado ataque. Isso aqui é algo reativo. É algo que, dependendo do cenário que ocorrer, você vai ter a possibilidade de observar o que ocorreu naquele dispositivo e tomar uma ação diante daquelas características que foram encontradas e formaram um indicador de comprometimento. Uma observação que eu quero fazer aqui, talvez nas apresentações que vocês estejam vendo por aí sobre EDR, vocês também se deparem com o termo IOA, que é o indicador de ataque. No caso aqui, a solução de EDR que a gente está apresentando, que é o EDR Optimum, é um primeiro degrau que a empresa pode seguir rumo a um nível maior de maturidade em segurança. No entanto, o EDRO ele não trabalha com IOA. A Kaspersky possui uma segunda solução, que é uma solução que traz mais recursos, que é chamada de EDR Expert. Nós não vamos estar falando do EDR Expert hoje,
mas é uma solução que a gente pretende fazer futuramente uma segunda apresentação para trazer mais detalhes. O EDR Expert sim trabalha com IOA, e o que seria o IOA? São características que não envolvem o comprometimento de um dispositivo. Você não precisa esperar o comprometimento para gerar algum tipo de indicador. Eric, mas o que seria isso? Seriam etapas que talvez possam fazer parte da cadeia de ataque lá do Mitre Attack, por exemplo. Vamos supor o seguinte: você tem o PSExec no ambiente, e o PSExec em si é uma aplicação legítima. Mas a partir do momento que você usa o PSExec, por exemplo, para acessar um dispositivo e talvez abrir o PowerShell para rodar algum script, isso pode indicar que é um comportamento que faz parte de uma cadeia de ataque. No momento que o dispositivo ou já tem alguém no ambiente tentando fazer alguma coisa. E soluções de EDR que possuem o IOA são capazes de trazer esse tipo de cenário e exibir para o administrador, falando assim, então, encontrei esse comportamento ABC. Não necessariamente esse comportamento é um comportamento que é malicioso, pode ser algo que seja um administrador de fato fazendo, mas é provável que isso seja algo que não é esperado no seu ambiente. Então, a partir daí é gerado um IOA. Só reforçando, o EDRO é um primeiro degrau rumo a um maior nível de maturidade e segurança da informação dentro da empresa, mas também tem outras soluções que trazem o IOA como indicador de ataque também, e a Kaspersky também tem uma solução que utiliza esse recurso. O EDRO também vai trazer para a gente telemetria. O que seria isso? Seria o mapeamento das ações que envolveram uma determinada detecção. Por exemplo, houve a detecção que ocorreu num determinado ambiente, e essa detecção veio a partir de um phishing, ou veio a partir de um site que foi acessado, que por sua vez entregou um determinado arquivo, o arquivo ABC, no ambiente. Isso é necessário para que a gente consiga visualizar essa cadeia de ataque. O que está envolvido? Como que um determinado artefato, um determinado malware chegou no ambiente? Afinal, quando você tem uma ferramenta somente de endpoint sem o EDR, você sabe que, usando o próprio Kaspersky como exemplo, você sabe que um determinado malware chegou num dispositivo, foi executado por tal usuário em tal horário, e foi detectado por um determinado mecanismo de detecção. Mas sem uma solução de EDR, você não sabe como essa ameaça foi chegar naquele dispositivo. Por isso, o EDR traz a telemetria para ajudar nesse sentido, para que você passe a entender de onde veio uma determinada detecção, uma determinada ameaça que chegou no ambiente. Isso te traz capacidade forense também. E por que a capacidade forense é necessária? Se estiver lidando com um cenário de resposta a incidente, onde você foi comprometido, um atacante encontrou uma vulnerabilidade e foi capaz de explorar ela, ou você tinha algum dispositivo que estava desprotegido por algum motivo, tinha uma exclusão muito abrangente lá, porque o fornecedor ABC pediu para você, porque senão a aplicação dele não funciona. Então, você tem uma série de cenários onde a capacidade forense pode ser necessária, especialmente, claro, na hora de lidar com incidente de segurança, onde você tem que colocar a tua empresa de volta, você tem que saber de onde a ameaça veio e tem que ser capaz de parar ela. Então, a capacidade forense é trazida por meio do EDR. E também, nesse caso, também existe uma maior demanda administrativa. Por que essa demanda existe? Porque o EDR por si só, ele não vai tomar ação por você. Ele vai te dar a capacidade de verificar o que aconteceu e determinar qual ação que você vai tomar, qual executável vai ser bloqueado, por exemplo, de onde veio uma determinada ameaça, o que eu posso fazer para impedir que essa ameaça chegue no meu ambiente, e ter a capacidade de resposta. Então, nesse cenário, vai ser necessário o feeling, né, do administrador, vai ser necessário que o administrador determine, né, o que fazer com o cenário que ele identificou. Então, nesse caso, haverá inevitavelmente uma maior demanda administrativa. Não adianta esperar que uma solução de EDR venha para o ambiente e ela funcione sozinha. Isso não existe. Existe a necessidade de que você seja capaz de tomar essas decisões também para determinar o que fazer em determinados cenários.
Aqui a gente tem a descrição do cenário que a gente vai analisar, né? Eu estou com algumas VMs preparadas aqui no meu ambiente, eu vou mostrar elas para vocês, ok? Mas antes, a intenção não é que a gente pegue uma máquina comprometida e saia investigando. Aqui eu quero que vocês visualizem o que ocorreu e o que pode ser feito com o EDR. Então aqui eu tenho uma descrição breve de como que esse cenário está montado, como que é esse cenário de ataque inicialmente, né? Eu tenho um arquivo que é um script, ele por si só não é um malware em si, né? Ele foi compactado e foi colocado num e-mail e foi enviado para o dispositivo que está aqui com final 86, né? Então essa máquina de usuário aqui é quem vai receber esse e-mail. Esse dispositivo, por sua vez, está conectado ao servidor KSC, que está com IP final 5 aqui. E uma vez que esse usuário recebe esse e-mail, ele executa o script, né? E o script se conecta ao IP 10987 para baixar aí sim um arquivo malicioso. Uma vez que esse arquivo é baixado, ele é executado pelo script e aí sim você tem vamos dizer assim, o malware sendo executado no dispositivo. Aqui, aqui a gente tem um dispositivo que naturalmente está na mesma rede. Só que é muito comum, né, naturalmente, isso pode estar na mesma rede, dependendo do cenário de ataque que existir, como também pode estar hospedado num serviço de nuvem. Essa aqui pode ser a máquina do atacante. Nesse cenário, a gente está demonstrando um download direto, vamos dizer assim, através do script, mas esse script também poderia ser usado para abrir uma conexão reversa no ambiente também, uma conexão que vai permitir ao atacante fazer o que ele quer fazer no ambiente, ter controle sobre o dispositivo, fazer uma eventual movimentação lateral futuramente. Então, esse tipo de script que chega no ambiente pode ser extremamente perigoso. No entanto, ele não é em si um malware, ele não é uma aplicação que é caracterizada como maliciosa em si, é um script que abre uma conexão. O que de fato é malicioso é o que vai ser feito após a execução desse script, o que ele vai trazer para o ambiente que de fato vai ser considerado malicioso. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou passar para a etapa de análise, né? Eu vou executar a VM aqui com vocês para que vocês visualizem o que está ocorrendo aqui, ok? Eu vou aproveitar e já dar um F5 aqui na minha console do servidor KSC. Nós temos também aqui a VM aqui, final 7, que é a máquina que será infectada, que é o Windows 7. E eu queria mostrar para vocês só um detalhe antes. Para eu conseguir executar essa demonstração para vocês, eu precisei desabilitar alguns componentes do produto. Porque o malware que vocês estão vendo ali, o Jigsaw, um ransomware conhecido, já é relativamente antigo. Ele está sendo usado para ilustrar aqui esse funcionamento. Naturalmente, num cenário de verdade, você pode estar lidando com ameaças realmente novas, ameaças que foram feitas para comprometer a empresa de vocês. Então, são cenários aqui, um cenário de demonstração para que vocês entendam o que está ocorrendo. Para conseguir executar esse teste, eu tive que desativar o File Threat Protection, a proteção web, também o Host Intrusion Prevention, eu tive que desativar, e o Behavior Detection, que é o componente de análise comportamental, eu tive que colocar ele em modo, somente no modo de notificação, para que ele não execute um bloqueio diante de um determinado cenário. E dessa forma eu consigo comprometer a máquina e gerar os alertas, né, e as informações que a gente quer para essa demonstração, ok? Então, eu vou demonstrar aqui o cenário para vocês. Eu vou abrir aqui o e-mail com o arquivo compactado que eu mencionei e vou executar o meu script. Ele vai começar a ser executado aqui no meu ambiente. Ele vai aguardar uns segundinhos para abrir a conexão com o Parrot OS e fazer o download. Aqui a gente pode ver que o comprometimento já começou. Ele já trouxe aqui a notificação, né, enganando o usuário, dizendo que alguma coisa aqui foi confirmada, que houve alguma ativação, e a partir daqui a telemetria já passa a ser executada através do EDR. Aqui eu posso passar aqui agora para o meu lado, né, para o lado do servidor KSC, e a gente já consegue visualizar algumas coisas.
Alguns alertas vão ser gerados na telemetria, alguns eventos, e aqui eu já vou demonstrar alguns deles para vocês. A gente vem aqui em alertas, aqui no lado esquerdo. Nesse caso aqui eu já fiz vários testes, né, aqui com essa VM, e vou lá no meu último evento que foi gerado. E aqui a gente já passa a ter o primeiro evento de detecção, o primeiro alerta. Através dele, a gente pode acessar aqui o enriquecimento, né, para que a gente visualize a telemetria. Aqui a gente tem algumas informações, né? Primeiro aqui passando para a parte de análise aqui que a gente vai fazer. Temos aqui a notificação de que é um evento que não foi tratado, né? Então seria um cenário que a gente teria que tomar uma ação. Claro que para que esse evento aparecesse dessa forma, eu tive que fazer as liberações que eu mencionei para vocês. E aqui a gente começa a ver a cadeia que está envolvida nesse ataque. O ponto aqui a se verificar, né, é que vocês podem notar que existem executáveis aqui que fazem parte do próprio Windows, né? São executáveis que você vai ter que utilizar o seu feeling para identificar se isso aqui faz parte, de fato, da cadeia de ataque, se é um arquivo malicioso que tem que ser tratado, ou se é só uma aplicação do sistema que foi utilizada para gerar um possível comprometimento no dispositivo. Então, observe só, aqui a gente tem o Windows Logon, o User Init, o Explorer, temos também o Outlook, o WinRAR e o script em si que foi executado. Se a gente seguir um pouco mais adiante, a gente vê que tem mais algumas ações que foram detectadas. Por exemplo, esse arquivo teste VMPS1, ele trouxe para dentro do ambiente um arquivo chamado winrar.exe dentro do c2.stamp. Se a gente seguir mais adiante, a gente tem mais alguns file drops envolvidos nessa detecção. Temos aqui alguns file drops que foram feitos no appdata e também, inclusive aqui, o ctemp aqui que eu mencionei com o winrar.exe. Adicionalmente, a gente tem naturalmente a detecção do arquivo PowerShell que foi executado, a conexão que foi aberta com a porta que foi utilizada para abrir essa conexão. Isso aqui também é uma informação importante em cenários de ataques mais complexos. E as chaves de registro que foram alteradas ao longo desse processo. Nesse momento aqui a gente tem 5 chaves de registro. Antes de continuar, eu só vou voltar aqui e atualizar aqui o meu alertas, que provavelmente a gente já deve ter mais alguns alertas que foram gerados enquanto a gente visualizava isso aqui, tá? Então, eu vou dar um refresh, porque naturalmente, conforme a detecção vai ocorrendo, conforme as execuções vão sendo feitas, outros alertas vão sendo gerados, alertas que podem ser aí mais ricos. Aqui mais 2 alertas foram gerados, eu vou passar para o último, que é o que tem um maior número de detalhes, né? A gente pode chegar aqui em File Drop novamente, e aqui a gente vai ter um número maior de arquivos que estão envolvidos nesse cenário de comprometimento. Além do WinRAR que a gente mencionou e dos arquivos no appdata, a gente pode visualizar outras coisas, por exemplo. Aqui a gente tem o firefox.exe, tem o dropbox.exe que apareceu aqui também. Temos arquivos que foram criptografados nesse dispositivo. Tem arquivos de Office também que estão aparecendo aqui com a extensão da criptografia que ocorreu. Então tem uma série de coisas que a gente consegue visualizar. Além também da injeção de código, onde que essa injeção de código ocorreu, qual foi o arquivo que executou essa injeção que gerou essa detecção aqui do EDRO, trouxe essa telemetria para a gente. Então, se a gente for começar a verificar esse ataque, inicialmente a gente já sabe, né, que ele veio do Outlook, então chegou através de um phishing e executou um determinado arquivo PowerShell no meu ambiente. O que eu faço agora? Então, baseado nessas informações. Por isso que eu reforço novamente, existe a necessidade de análise diante das coisas que ocorrerem. Por quê? O EDRO vai te dar a capacidade de resposta, de prevenir essa execução e fazer o isolamento eventualmente do dispositivo, coletar os arquivos que foram detectados para que uma decisão seja tomada. Então, quais são os recursos que a gente tem aqui? Aqui embaixo, vocês até podem visualizar, para quem já tem o produto, tem algumas recomendações que a Kaspersky dá. A gente vai executar algumas delas para demonstrar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser fazer o isolamento do dispositivo, né? Uma vez que você viu, opa, já está rolando a criptografia, esse dispositivo está comprometido, então a primeira coisa a se fazer, que se recomenda, é naturalmente isolar o dispositivo. O EDRO, ele permite que você faça isso simplesmente acessando aqui o Incident Card e aplicando esse bloqueio aqui através dele.
Você pode clicar aqui em isolar o computador e ele vai perder a conectividade com o restante do ambiente. A única conectividade, tem alguns, na verdade, né, não é uma única conectividade que vai permanecer, mas na verdade alguns protocolos permanecem disponíveis para que haja gerenciamento do dispositivo. Se eu vier aqui na política, só para mostrar para vocês quais são esses protocolos, aqui em Policy, e na política do Kaspersky Endpoint Security, Application Settings, Detection and Response e Endpoint Detection and Response. Aqui em Exclusions, nós temos as portas, né, ou serviços que permanecem acessíveis para o dispositivo que está isolado para que continue existindo a comunicação, né? Então, e o gerenciamento especialmente, né? A gente tem aqui o DNS, né, que permanece acessível, temos o RPC e temos o DHCP basicamente, né? Também tem o Madcap também que permanece acessível para o dispositivo, para que ele perca toda a conectividade com um eventual atacante, né? Se fosse o cenário de demonstração de uma conexão reversa, o atacante perder a conexão reversa com o ambiente. Caso você tenha outras soluções aí no seu endpoint que também tragam algum tipo de proteção, talvez um CIEM, algum agente de CASB, alguma coisa que esteja relacionada à proteção e que você quer manter a comunicação, você pode tratar esse cenário aqui e manter a comunicação somente com as suas soluções de segurança enquanto o dispositivo estiver isolado. Ok? Eu vou fechar a minha política e vou voltar no meu incident card, no meu alerta, para voltar com a demonstração. Voltando novamente, só descrevendo novamente passo a passo, a gente clica em alertas, procura pelo último incidente, nesse caso, e utiliza o link More Details. Ok, isolei meu dispositivo. O que eu faço agora? Eu tenho que olhar para os eventos que estão relacionados aqui e seguir com os bloqueios. Se eu clicar aqui em All Alerts, nós conseguimos visualizar todos os eventos, né, todos os tipos de cenários que existem aqui que estão relacionados com esse ataque. Num cenário de verdade, né, o certo seria verificar cada um desses itens e confirmar se ele é um arquivo malicioso ou não. Por exemplo, aqui eu tenho o Outlook. A gente sabe se o Outlook aqui, a gente sabe que é uma aplicação legítima no ambiente. No entanto, eu posso verificar o hash desse .exe que foi verificado através do link que é gerado quando a gente clica no objeto que foi trazido aqui para o Incident Card. Quando eu clico nesse link, o que ocorre? O Kaspersky já pega esse hash aqui e transfere para o portal de inteligência da Kaspersky, que é o OpenTip. Kaspersky tem uma série de serviços relacionados à inteligência, né, que a gente tem acesso, né, a gente pode ter acesso aqui através do portal. Inicialmente, esse aqui é o acesso público, né, que qualquer pessoa pode vir aqui, submeter um hash ou submeter um arquivo malicioso para verificar se esse arquivo é conhecido ou não, e se ele é malicioso ou não, ou se esse hash é conhecido ou é malicioso. Okay? Naturalmente, se existem features aqui que são premium, né, para auxiliar nesse processo de detecção e de investigação que podem ser adquiridos aí com a Kaspersky. Então, nesse caso aqui, a gente clicou aqui no hash, foi parar no portal de inteligência, e aqui o hash é conhecido, o hash que está limpo, não é um problema. Então, não é um arquivo que a gente tem que tratar ou bloquear. Se a gente seguir mais adiante, a gente vai ter os demais arquivos aqui, como Explorer, como arquivos aqui no Windows 10. Então, o que a gente faz aqui? Aqui eu já sei quais são os arquivos que são maliciosos, então eu vou direto neles para mostrar para vocês. No caso, naturalmente, o arquivo aqui, que é o arquivo que gerou a injeção de código, é o cara novo que está aqui no ambiente, que é desconhecido, e que executou a ação. Se eu clicar aqui no hash, a gente vai para o portal de inteligência e vai ver que ele é desconhecido. É algo que novo no ambiente. Então, é algo que com certeza tem que tratar, até pelas informações que o Incident Card trouxe para a gente. Como que eu trato esse cenário? Eric, eu não quero mais rodar esse cara no meu ambiente, porque eu já sei que é malicioso de fato. Tem todas as características que me indicam que é algo de malicioso. Eu vou clicar aqui em Prevent Execution, que é o botão que vai me trazer o bloqueio lá no dispositivo. A partir do momento que eu clicar nesse botão, esse objeto vai ser movido para dentro da área de configuração do EDRO da política do Kaspersky, para que ele não seja mais executado no ambiente. Isso aqui
pode interromper uma eventual cadeia de ataque que esteja acontecendo no ambiente. Então, eu vou clicar aqui em Prevent Execution. Adicionalmente, também tem a opção de mover para quarentena. Mais para frente eu vou mencionar um pouquinho melhor sobre essa opção aqui, mas nesse momento a gente vai prevenir a execução desse PS1 aqui, e eu vou seguir mais adiante fazendo mais alguns bloqueios. Por exemplo, esse ctemp winrar.exe também é algo, no mínimo, estranho, né? Algo que cabe você vir aqui, olhar e analisar o hash. Vamos verificar também esse cara no OpenTIP, no portal de inteligência da Kaspersky. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente já vai ter a detecção de que esse cara aqui é um malware. Então, olha só, isso aqui, claro, é uma detecção antiga, mas pode ser um cenário novo, pode ser um cenário direcionado à empresa de vocês, que vocês estejam lidando com o incidente. E aqui também as menções aos nomes que estão relacionados a esse tipo de hash que foi encontrado aqui no ambiente. Então, esse aqui é mais um cara que a gente sabe que vai ter que prevenir a execução. Vamos prevenir a execução desse cara aqui também. E eu vou descer um pouco mais adiante para também prevenir a execução de mais algum executável. Deixa eu verificar aqui o que eu tenho aqui. Não, era na página anterior. Eu tenho também aqui um executável que é o Dropbox.exe. Eu estou vendo que apareceu aqui, faz parte dessa cadeia de ataque. Convenhamos que também não faz sentido esse Dropbox.exe nesse diretório relacionado a esse cenário aqui. São coisas que, com certeza, a gente não deveria estar rolando no ambiente. A gente também pode clicar aqui no hash e verificar o que vai ser trazido para a gente. Okay? Então, esse aqui também é um hash malicioso. Então, também é um executável que eu vou prevenir a execução no meu ambiente aqui. Então, nesse caso, a gente fez a parte de análise, nesse caso, e já começamos a etapa de prevenção. Eu vou voltar aqui para o meu slide, só para a gente rever isso aqui. Então, o que foi feito? O script foi executado, nós seguimos para a etapa de análise, acessamos aqui a telemetria que existe no dispositivo, executamos o isolamento e prevenimos a execução, identificamos quais foram os artefatos, né, que fazem parte dessa verificação, afinal, existiam outros arquivos, outros executáveis que foram trazidos na telemetria que não são os arquivos maliciosos em si, mas foram utilizados como meio para trazer esse arquivo malicioso. Acessamos o portal de inteligência da Kaspersky para fazer essa verificação aqui. Adicionalmente, esse hash também pode ser levado para outras ferramentas que também fazem essa verificação de hash. Você pode levar para o VirusTotal como exemplo, né, que talvez seja um dos portais mais famosos, para verificar se esse hash é malicioso de fato. E começamos a etapa de contenção. Nós isolamos o dispositivo e prevenimos a execução do objeto relacionado ao ataque. Adicionalmente, o que a gente faz aqui na etapa de contenção? Naturalmente, a gente fez essa parte de isolamento ali durante o acesso, e o que a etapa de isolamento faz? Relembrando para vocês, ele vai interromper as conexões das redes ativas. Se tiver alguma conexão aberta naquele dispositivo, essa conexão vai ser fechada. Ele mantém por padrão somente a conectividade com o servidor KSC. No entanto, as restrições que existem ali para estabelecer somente essa conectividade podem ser alteradas. Outras soluções também podem ser adicionadas ali na lista de conexões que vão ser permitidas durante o isolamento. Através da política, a gente consegue tratar aqui as restrições, como a gente já mencionou, e também fizemos o bloqueio de alguns objetos. Então, o que a gente fez? A gente garantiu aqui que as opções descritas aqui nesse slide estão marcadas, no caso aqui. A opção, na verdade, de Detection Response tem que estar habilitada lá na política. A prevenção de execução também tem que estar habilitada. E a ação a ser tomada aqui também de bloqueio, né, de bloqueio e gerar o relatório também tem que estar habilitada. As regras e os cadeados também têm que estar habilitados para que essa prevenção ocorra. Eu queria voltar aqui na VM só mais um minuto para demonstrar também o uso desses hashes aqui no VirusTotal, por exemplo. Durante a investigação também há algo a se fazer, né, para verificar se isso é um falso positivo ou não, é fazer o acesso direto no VirusTotal e fazer a submissão do hash.
Não sei quantos aqui utilizam isso aqui no dia a dia, né? Mas para quem não utiliza, é relativamente útil, especialmente para identificar falsos positivos. Então, acessando o vírus todo, a gente pode tanto submeter o arquivo quanto fazer a submissão do hash. Nesse caso, como é um malware antigo, é esperado que praticamente todas as soluções façam a detecção. Mas, eventualmente, se for algo muito novo, que você acredite que seja algo legítimo do ambiente, é interessante fazer essa submissão aqui para confirmar se o arquivo de fato é malicioso ou não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso acessar o meu dispositivo, vou verificar a última comunicação dele. Aqui ele fez a última comunicação em menos de 1 minuto. Vou acessar aqui também a minha política para ver quais arquivos que foram bloqueados pela prevenção de execução, apenas para mostrar para vocês como que funciona. Então eu venho aqui em Device, Policies, venho na política do Kaspersky Endpoint Security, em Application Settings, Detection and Response, Endpoint Detection and Response, e aqui na política eu tenho os executáveis que eu cliquei lá atrás, que eu disse assim, ó, tanto o script quanto executáveis, na verdade, que disse assim, ó, agora eu não quero mais que esse script seja executado no meu ambiente. Se eu acessar o meu endpoint agora, eu vou tentar executar esse meu PowerShell novamente. E aqui a gente pode ver que a gente já teve a situação de bloqueio, ou seja, ele não vai rodar mais nesse dispositivo enquanto a restrição estiver ali na política. Então aqui tem a notificação dizendo, ó, o script foi bloqueado, o máximo que aconteceu foi ele ser aberto dentro do WinRAR com o código que está escrito aqui, que é basicamente um código PowerShell que faz uma conexão e baixa um arquivo e executa o mesmo, ok? Então, isso aqui é o que vai acabar ocorrendo. Outra coisa que eu posso mostrar aqui para vocês, por exemplo, a partir desse momento, a gente pode ver que o dispositivo já não tem mais conectividade por conta do isolamento que a gente fez anteriormente. Se eu tentar me conectar, fazer um ping para o IP final 7, ele já não vai conseguir mais fazer conexão com ninguém. Ele não consegue sair mais para a internet e estabelecer alguma conexão. Por que esses recursos são tão importantes? A capacidade de resposta que você tem a um incidente é muito importante para que você interrompa esse incidente com velocidade e coloque a sua empresa de volta para rodar. Uma coisa a se questionar é que recursos que vocês têm hoje no ambiente de vocês que são capazes de interromper um incidente. Você tem uma organização que investiu nisso, os seus gestores estão cientes de qual é a capacidade de resposta que vocês têm no ambiente de vocês hoje. Isso é algo a levar em consideração e se preocupar. Ok? Eu vou voltar para o meu slide aqui. Assim, antes de voltar para o slide, tem um último detalhe que eu queria mostrar para vocês que também faz parte da etapa de investigação. Voltando novamente no alertas, especialmente no que diz respeito a ransomware, né? Só usando esse momento para lembrá-los disso aqui em alertas. Vou voltar novamente no meu alerta que está lá na frente. O que ocorre? A telemetria do EDR Optimum também traz os arquivos que foram criptografados pelo dispositivo. Você pode utilizar naturalmente a extensão que foi utilizada por esse determinado ransomware para identificar de qual ransomware se trata essa criptografia. Eu vou abrir aqui uma nova guia e vou procurar aqui ransomware.fan. Isso aqui já costuma ser suficiente já para você identificar qual o malware que você está lidando. E aqui, de fato, aqui os primeiros exemplos que a gente tem no Google, você já chega aqui no Jigsaw. A gente pode até usar um artigo aqui do PC Risk, por exemplo, que é um site de Portugal. E aqui tem um artigo mencionando o funcionamento do Jigsaw, qual a criptografia que é utilizada, quais extensões são atacadas por esse ransomware, se existe alguma solução para descriptografar ou não esse determinado ransomware. Claro que nessa questão de descriptografia é relativamente difícil, né, você conseguir descriptografar em um ataque, a menos que o ataque seja feito com algum ransomware relativamente antigo, que já tem alguma forma de descriptografar ele. Então, essa etapa de investigação
e de pesquisa sobre o ransomware é significativa. Por quê? O EDR ele vai trazer essa telemetria e vai indicar para você de onde ele veio. Porém, para você impedir que esse ransomware continue se espalhando pela rede, talvez você tenha que tomar ações adicionais. Por exemplo, anos atrás, quando a gente teve o ataque do WannaCry, a propagação dele era por meio de uma vulnerabilidade no SMB. Então, vamos supor que houvesse EDR nesse cenário aí de alguém que foi atacado. Você conseguiria talvez interromper em algum momento a cadeia de ataque desse ransomware, conseguiria prevenir a execução. Porém, se o problema está no SMB, se você for lá e fazer a prevenção de execução do SMB, do protocolo, ali no ambiente, você não vai conseguir mais compartilhar nada, né? Você vai ficar, vai ter sua empresa não vai voltar ao ar se você fizer esse bloqueio. O caminho é você entender como que esse ransomware chega no teu ambiente também, fazer a pesquisa, e nesse caso a solução seria aplicar o patch de correção que a Microsoft fornece para evitar essa propagação também. Então, o EDR é um dos caminhos que você tem para executar os bloqueios diante de um cenário de resposta a incidente ou de se investigar como os determinados malwares que talvez até estejam sendo detectados pelo antivírus, talvez estejam chegando dentro da rede de vocês. Isso vai depender muito do nível de maturidade e segurança que a empresa tem. Tem empresas que buscam soluções que façam tudo sozinhos, soluções que ele não tem que se preocupar, só que, infelizmente, hoje em dia, isso praticamente não existe mais. É fundamental que haja interação do profissional administrador da solução para verificar o que você pode fazer por meio dela. E tem cenários que você vai ter que investigar. Hoje em dia, claro, o ransomware é o que todo mundo tem medo. Mas, na minha opinião, o ransomware, aqui abrindo uma aspas, né, é um dos cenários que você tem que se preocupar, porque você tem cenários extremamente preocupantes, como de ataques complexos, ataques direcionados, grupos de atacantes que passam meses aí dedicando tempo para atacar uma determinada empresa, uma determinada vítima, para que ele consiga chegar no ambiente. Muitas vezes ele vai ficar um tempo aí, ele vai conseguir uma conexão reversa, vai conseguir uma credencial, ele vai passar um bom tempo até apertar o botão vermelho. Então, tem cenários que não tem ferramenta automatizada que resolva. Se um ataque complexo for concretizado, é muito difícil você vai ter um trabalho muito grande para desfazer ele, né, para fazer com que ele seja desfeito, né, e que a empresa volte ao ar. Então, é algo a se preocupar também, especialmente com essas cadeias de ataque que existem atualmente. Mais uma menção aqui que eu também tenho que passar para vocês, antes de passar para o IOC. Deixa eu ver se ele me traz aqui já aqui nessa tela. É que você também, no caso de conexões, você pode estender para outras ferramentas do teu ambiente, especialmente ferramentas de perímetro, é o bloqueio da conexão, né? Você pode, naturalmente, fazer esse bloqueio aqui nas soluções que vocês têm de perímetro, e falar assim, poxa, eu identifiquei o IP que está sendo utilizado nesse ataque, vou colocar aqui no meu bloqueio, no meu firewall, para evitar que essa conexão seja estabelecida novamente dentro da rede. Isso é uma suposição. Você também pode estender isso para outras soluções que você tenha no teu ambiente. Se tem alguma solução de segurança que você consegue estender as informações que você tem aqui e fazer com que elas também sejam aplicáveis a essas outras soluções, vale a pena colocar em prática também. Ok? Passando para mais uma etapa aqui da nossa resposta, a gente tem, voltando para o slide, tem etapa de quarentena também. Uma vez que você preveniu a execução, né, você parou o ataque, você pode quarentenar ou obter esse arquivo. Você tem duas opções utilizando o EDRO. Você pode tanto pegar um determinado arquivo e mover o arquivo para quarentena, e ele vai tirar o arquivo de onde ele está, o arquivo identificado, e mover para quarentena, que é uma área protegida onde esse determinado artefato vai ser monitorado, ou você pode criar uma cópia de um arquivo e mover ele para quarentena. Por que isso pode ser significativo? Dependendo do cenário que você pode estar lidando, pode ser que você já tenha alguém que de fato tem acesso ao botão vermelho e essa movimentação, esse interrompimento do ataque pode fazer com que o atacante se ligue que você está tomando uma ação contra ele. E se você não tiver
bem alicerçado na sua decisão, você pode fazer o cara apertar o botão vermelho também. Essa cópia pode evitar esse cenário. Então, é a possibilidade que você tem aqui de tratar um determinado arquivo que foi identificado no ambiente. E aqui, agora a gente chega no IOC, que é aquilo que eu mencionei no começo. O IOC, basicamente, assim, vamos supor que você ouça, eu tenho aqui o IOC do ataque que aconteceu lá na Renner, por exemplo, que foi algo mais recente que teve aí. O que é o IOC? Vão ser as características que envolveram aquele ataque. Vão ser portas, IPs, chaves de registro, arquivos, scripts, uma série de coisinhas que fazem parte daquela cadeia de ataque. Então, por meio dos eventos que a gente gerou ali com o EDR, a gente consegue gerar um IOC e, a partir dele, fazer um scan nos dispositivos para encontrar se existem vestígios daquele ataque em algum dispositivo que talvez não tenha sido comprometido ainda. Porque uma cadeia de ataque, como eu falei, pode demorar para esse botão vermelho ser apertado. O script que eu rodei ali, eu rodei imediatamente, mas talvez ele pudesse estar em algum local da minha rede que aguardando aí, o atacante aguardando para executar ele em outros dispositivos. Existe essa possibilidade, ok? Baseado no scan de IOC, você pode tomar ações de resposta imediata. Você pode isolar o computador, falar assim, ó, se der match aqui nesse scan de IOC, vai lá e bloqueia esse computador, isola o dispositivo. Se você encontrar esse IOC aqui nesse computador, você pode então rodar um scan de áreas críticas ou mover para a quarentena e deletar o arquivo. Você tem essas opções aqui utilizando o scan de IOC. Eu vou voltar aqui para a minha VM para demonstrar isso para vocês. Então, a partir desse local aqui, do All Events, o que a gente pode fazer? Aqui, novamente, entra de novo o feeling do administrador, a decisão, você entender o que está acontecendo e identificar a melhor forma de exercer esse cenário aqui de bloqueio, okay? de match do que faz parte desse IOC e o que não faz. Por exemplo, aqui, naturalmente, o arquivo .ps1 ele faz parte com certeza faz parte da IOC, faz todo sentido varrer e procurar por ele. No entanto, o cprogram files winrar.winrar.exe, que também participou desse cenário, não é algo que talvez faça parte desse IOC, a menos que você diga assim, pô, eu não deveria ter o WinRAR instalado aqui no meu ambiente, porque ele é usado por esse atacante para executar essa cadeia de ataque, ele participa. Mas nesse caso, eu sei que deveria estar instalado, então não vou adicionar esse cara aqui no meu IOC. Ou mesmo o Outlook. Pô, o Outlook não tem como eu travar o Outlook no meu ambiente. E de fato aqui o Outlook não está comprometido. Então eu não vou adicionar o Outlook no meu scan de IOC. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar o ctemp e o WinRAR, que é de fato um dos arquivos maliciosos. Vou colocar também o file drop desse ctemp e WinRAR. Aqui a gente tem o dropbox.exe, que eu vou adicionar nesse cenário aqui. E também, mais adiante, a gente tem as chaves de registro que foram alteradas e que participaram desse cenário. Nesse caso aqui, eu vou adicionar algumas das chaves como exemplo. Mas também, diante da investigação que vocês fizerem, cabe verificar se essa chave, de fato, participa da cadeia de ataque ou se faz parte de alguma aplicação legítima que gerou isso aqui durante a execução. Novamente, por isso que a gente reforça muito, né? O EDR depende de análise para se fazer a resposta. Não é uma ferramenta que você vai trazer para o ambiente e vai rodar automaticamente para você. Okay? Então, eu vou clicar aqui em Create IOC e aqui eu vou ter as opções para ter uma resposta diante da condição que vai ser utilizada para detectar esse IOC. Eu posso tanto usar uma condição OR, do tipo, se qualquer uma das características aqui for encontrada num computador, eu quero que dê o match e execute a ação de resposta. Ou você pode usar a condição AND e falar assim, somente se todas as características que eu determinei aqui forem encontradas em um computador, aí você toma uma ação de resposta. Novamente, aqui vai entrar a decisão do administrador, qual o caminho que você vai resolver tomar diante de uma situação de resposta a incidente. Naturalmente, se você usa o OR aqui, você vai ter uma abrangência maior na detecção. E se você utiliza a condição AND, a característica fica menos abrangente, né? Fica mais precisa. E quais são as ações que a gente pode tomar? Temos aqui a ação de isolar o dispositivo,
rodar um scan de área críticas nesse dispositivo e também mover o artefato para quarentena e deletar o objeto. São as opções que você tem. Adicionalmente, você também pode exportar esse IOC e importar ele em outras ferramentas que trabalhem com esse padrão. Se no teu ambiente você tem outras soluções que também trabalham com IOC, você pode fazer essa importação. Tirar daqui e dizer assim, eu coloquei as características aqui através do EDRO, e aí você importa isso em outras soluções também, para ter ações de resposta, dependendo do que você tiver no seu ambiente, tá? Nesse caso, eu vou selecionar somente rodar um scan de áreas críticas, e uma vez que eu clique aqui em Create a Task, o que vai acontecer? Uma tarefa de scan de IOC vai ser criada na minha console, e esse scan vai passar a ser executado no ambiente, ok? Uma vez que esse IOC for detectado, né, der o match, né, com as características que a gente colocou ali em outro dispositivo, você já sabe que tem outros dispositivos que podem estar comprometidos, que podem sofrer um ataque em breve. Então, a partir dele, você faz essa busca no ambiente. Reforçando sempre, pessoal, isso aqui pode fazer parte do dia a dia de vocês, como também não pode. Vai depender de como a empresa de vocês age. A empresa de vocês pode ser uma empresa que está interessada em saber como o malware chegou no ambiente, né? Como a detecção ocorreu, de onde veio, como pode ser, e tratar esses cenários, né? E fechando essas portas por onde os malwares chegam dentro da rede, como vocês também podem ser uma empresa que pode estar interessada em responder o incidente de forma rápida através do EDR. Vai depender do nível de maturidade em segurança que vocês querem alcançar aí dentro, ok? Vou voltar aqui para o slide, tem mais alguns detalhes que a gente precisa comentar. E aí vem a etapa de erradicação. Você precisa, uma vez que você consiga parar o ataque, você precisa restabelecer as proteções. Seja verificando se os seus dispositivos estão atualizados com as últimas versões do antivírus, se os patches estão aplicados nos seus ambientes. A gente sabe que, infelizmente, especialmente na área industrial, é muito difícil a gente fazer isso, né? A gente sabe que a indústria, de forma geral, não quer parar nunca, né? Sempre o ambiente tem que estar ligado o tempo todo, produzindo o tempo todo. Infelizmente, tem máquinas que estão conectadas aí no ambiente que estão suscetíveis a ataques. Infelizmente, dependem da aplicação de patches também, mas tem dificuldade. E também aplicar os hardenings que você pode fazer com os recursos disponíveis. Tem muito recurso nas soluções que vocês têm no ambiente que muito provavelmente não estão em uso. Recursos de segurança. Tem muita coisa que a gente consegue melhorar no ambiente com o próprio Kaspersky, com a própria proteção de endpoint. Com o seu AD, você pode fazer bastante coisa no ambiente em relação à segurança. Com o firewall que provavelmente você tem na sua ferramenta de perímetro, com certeza tem muitos recursos que você pode utilizar. É uma sugestão que a gente dá para os clientes, verifique o que você tem de recurso no seu ambiente. Muitas vezes, você que é responsável pela segurança pode ter chegado no ambiente e chegou uma solução no teu colo ali que você desconhece, que você foi implantado há algum tempo e você não teve a oportunidade de acompanhar a implantação dela. Você não teve a oportunidade de receber uma apresentação e um repasse de conhecimento para entender o que você pode fazer com aquilo ali. Então, é interessante que você tenha esse conhecimento, verifique o que dá para melhorar na tua rede e quais são os pontos de atenção maior. E, claro, tem hardenings aqui que a gente está falando somente de recursos técnicos, mas tem situações que com certeza vão envolver processos, vão envolver gerência, diretoria, para que eles estejam cientes das situações que precisam ser melhoradas. E aqui só abrindo uma aspas aqui, né, sobre isso, uma sugestão para quem é responsável pela segurança aí, seja analista, coordenador, gerente. Deixa eu só colocar o Marcos aqui para desmutar o Marcos. Para quem é analista, coordenador, gerente, é importante deixar claro para o decisor, né, para quem está no topo, para quem mexe aí com dinheiro, né, e determina se o investimento vai ser feito, deixar ele ciente daquilo que precisa ser feito e dos riscos que ele está suscetível. Porque na hora que acontecer um ataque, todo mundo vem para cima para a galera de segurança, da galera de infra, só que muitas vezes a responsabilidade sobre aquela situação não está necessariamente na galera que é responsável por colocar a mão na massa, mas pode ser responsabilidade de quem não fez o investimento, infelizmente, né? Marcos, você quer comentar alguma coisa nesse momento?
Eu queria comentar também, Eric, dentro dessa ideia aí da erradicação, né, de um novo ataque, é, a necessidade da conscientização dos usuários, né? A gente criou aqui um ambiente de uma simulação, né? Claro, né? A gente facilitou aí a execução, né? A vida do mal para poder fazer essa demonstração para vocês, mas uma das etapas aí ela é simulada, mas ela é real. O que startou, né? O que determinou a execução do malware foi o usuário, né? Que recebeu o e-mail lá com um script anexo, executou esse script. É claro que, né, você pode impor aí restrições, enfim, mas é importante lembrar que a última barreira entre um atacante e o teu ambiente geralmente é o próprio usuário, né? Ele que toma aquela última decisão infeliz, né, como a gente fez ali na simulação, de abrir o anexo que recebeu, executá-lo, enfim, né? Estender um tapete de boas-vindas aí para o atacante. Então, além de toda a preocupação com tecnologia, né, e processos, como o Eric falou, pessoas, né, são o terceiro elemento aí que forma o tripé da segurança da informação. A gente também tem que ter essa preocupação, né, em ter treinamentos, né, proporcionar treinamentos de conscientização dos usuários sobre segurança da informação. Isso. Inclusive, nessa questão de usuários também, vocês sabem, o usuário, se ele tiver a oportunidade, se cair na mão dele, ele vai fazer aquilo que é errado. Infelizmente, isso vai ocorrer. E, claro, também uma preocupação adicional, é claro, daí pensando já, conscientizando também os responsáveis pela segurança, que um usuário que não foi treinado em nenhum momento e executa uma ação maliciosa, ele é inocente. Então, numa eventual sanção, numa eventual repreensão diante de um ataque, na hora que as cabeças rolam, vamos dizer assim, o usuário ele vai ser inocente se você não treinar o teu usuário. Ele não vai poder ser acusado de fiz a besteira porque ele não sabia. Então, é fundamental que as empresas treinem os usuários também, não só para evitar esse tipo de incidente, mas para que ele não alegue que a culpa não é dele, né? Todo mundo na empresa tem que ter consciência em relação à segurança da informação para evitar que cenários como esse aqui ocorram. Aqui, claro, é uma suscetibilidade, uma sequência de aberturas que possibilitaram a execução desse script. Mas a gente sabe que muitas vezes a empresa está ali no incêndio, né, que é simplesmente apagar o incêndio, e a decisão que é menos segura é tomada só para fazer o ambiente rodar. E às vezes você toma aquela decisão naquele momento, mas não corrige futuramente. Fica lá por anos e anos, até que isso é explorado num eventual ataque. Ok? Seguindo mais adiante, algumas considerações finais aqui, alguns reforços, né, quanto àquilo que a gente falou. A efetividade do EDR vai depender muito das decisões do administrador. Não é uma solução que você vai colocar no ambiente e você pode largar ela lá. Não faz sentido fazer isso. Se não houver mão de obra, ou você não tiver um terceiro para cuidar dessa solução, é uma solução que você vai adquirir, aí das duas uma, ou ela vai ficar parada e você vai usar somente quando tiver um incidente, ou ela não vai ter utilidade para você no seu dia a dia. Ela vai gerar as informações e você não vai tomar as ações necessárias. O Endpoint Protection, né, o IPP, ele vai estar funcionando sempre de forma reativa, vai continuar realizando os bloqueios e as ações que ele consegue fazer de forma automática, ou seja, tudo que ele conseguir fazer de forma automática, ele vai continuar fazendo. Enquanto o EDR vai ter como finalidade no ambiente de te trazer a visibilidade de onde essas ameaças estão vindo e também permitir a resposta a um incidente. Esses aqui são os principais pontos que tem que ficar claros diante dessa explicação aqui. E por último, uma menção importante quanto à LGPD. A gestão da resposta a incidente é fundamental no cumprimento da LGPD. Hoje, se um ataque ocorrer, o que vai acontecer? Isso vai ser reportado para a NPD e a NPD vai perguntar para vocês: poxa, mas o que vocês tinham aí no ambiente, que investimentos foram feitos? O que você podia fazer para parar esse incidente? Você tem alguma coisa aí para isolar um dispositivo, por exemplo? Ou você tem que ir lá e puxar o cabo de rede do dispositivo para isolar? Porque não tem nenhuma solução que vá fazer isso para você no ambiente. O que você fez? Quais foram os investimentos, as ações que foram utilizadas no ambiente, né? Foram aplicadas ao ambiente para corrigir esse cenário, né? Para interromper o incidente de forma rápida.
são informações que a gente tem que levar em consideração. Então, isso pode ser usado, inclusive, como atenuante numa eventual sanção da LGPD. Por isso, a gente sugere para vocês, né, enquanto analistas, enquanto responsáveis pela segurança, coordenadores, que deixem sempre a gestão de vocês ciente dos riscos que existem no ambiente e como uma solução como essa pode agregar num cenário de resposta a incidente. Porque a gente sabe, a questão de incidentes ou de eventos de segurança são coisas que você pode fazer o máximo para se proteger. Você nunca vai ter uma segurança 100%, mas o que puder ser feito para evitar que isso ocorra é algo que deve ser aplicado. Todo dia a gente vê alguma empresa grande sendo aí comprometida. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo uma notícia que ficou ali ontem, ali, acho que alguns dias ali com um período, né, sem acesso porque sofreu um ataque, hackearam o site, hackearam o Twitter e coisas do tipo, por exemplo. E toda semana é uma empresa nova. Então, não pensem que não tem ninguém olhando para a gente aqui, para as empresas aqui de Santa Catarina. Há algum tempo atrás mesmo, a gente notou, por exemplo, uma empresa de fornecimento de ERP bem significativa aqui da região que tinha, por exemplo, exploits públicos no ExploitDB, por exemplo, que podiam ser usados, né, já tinham sido corrigidos, mas pessoas de outros locais do mundo que estavam de olho, assim, né, que estão focando na gente. Então, tem essa série de cuidados adicionais que a gente precisa ter e a gente espera, né, que uma solução como essa, caso adquirida, possa auxiliar o dia a dia de vocês, possa trazer mais segurança e aumentar o nível de maturidade em segurança na empresa que vocês cuidam. Ok? Marcos, você tem alguma consideração? Acho que ia perguntar se o pessoal tem alguma dúvida, né? Fique à vontade para questionar, pode usar o chat. E mesmo depois, né? Pode falar. E mesmo depois, se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para nos contactar, né? Quem ainda não tem a ferramenta e ficou interessado, né? É só dar um alô aí para qualquer um dos nossos colaboradores, aí, um consultor comercial técnico. A gente pode marcar uma apresentação específica, uma apresentação menos técnica, né? Para decisores ou reproduzir aí essa demonstração necessário, né? E também, quem quiser receber uma cópia aí da apresentação, principalmente quem já tem a ferramenta, né? Eu acho que é legal porque tem aí muitas orientações, né, do que fazer no caso de um incidente. É só solicitar para os nossos colaboradores, aí a partir de hoje à tarde a gente já deixa, só solicitar que a gente encaminhe aí por e-mail. Ok? Nenhuma dúvida? A princípio, então, não temos dúvidas aqui no chat. Então. Eu estou acompanhando aqui também. Bom, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida depois, podem nos encaminhar, podem entrar em contato. Agradecemos mais uma vez pela participação de vocês, né? E lembramos aí que aí nos próximos 2 meses aí a gente vai ter alguns outros eventos, né? Esse é o treinamento de resposta a ataques ransom. Esse treinamento vai ser muito bacana, muito legal. A gente está trabalhando há bastante tempo aí na elaboração do conteúdo para deixá-lo o mais prático possível. Vocês vão, quem participar vai trabalhar com uma situação real, vai ter uma máquina infectada para poder, né, ver os passos necessários, né, para conter e até reverter o ataque do ransom. Esse é um treinamento que vai ser bem bacana. Ok? Era isso, agradecemos aí pelos elogios e a presença de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.